O penumbral, termo espírita para o céu da ilusão. Segundo tema, por que em quase 50 anos não fomos mais para o espaço? Por que não estamos habitando planetas do próprio sistema solar? E por que algumas doenças ainda não têm cura? Perceba, isso é tudo falta de visão, né? Não enxergar direito, respectare, ou seja, não ver novamente. Se a gente visse, a gente entenderia. Não precisaríamos estar fazendo o vídeo aqui. Aí vamos dar uns exemplos aqui, dentro do empirismo prático, né? Da esterilização física. O que você vê nesse penumbral? E por que os magos ditos negros estão no penumbral e não no inferno? Por que não no umbral oficial? Esse da crosta, né? Porque a gente está sendo influenciado aqui por irmãos tão perdidos contra nós. Por quê? Porque é da mesma forma que o presidente não fica andando pelas ruas, né? E o traficante, né? O criminoso, vamos dizer, o déspota da organização do crime, ele não anda junto com os usuários, você não vai ver, né? Por aí, a não ser que seja, né, como muitos aí dizem, aqueles que se sacrificam por amparar, perdão. Que são aquelas pessoas, sim, que você vai ver num bar, você vai ver numa multidão, né? Você vai ver em festas, você vai ver num estilo musical. Nem todas ali estão perdidas. Tem pessoas ali que estão ali simplesmente para transmitir algum tipo de consciência, ou alguma. É aquele exemplo do Jesus, às vezes ele não precisava falar nada, ele só estava no ambiente, alguém tocava ou estava próximo dele e já se curava. Curava o quê? A sua ignorância. Aconteceu comigo. Eu achava, há muito tempo atrás, quando eu estava mais perdido, que eu estava no rock e que aquele estilo musical era o suprassumo da música. Mas, na verdade, eu estava ali para consertar. Sim, andei nos bares da vida, tudo, e é o máximo que eu pude fazer para me sacrificar, para passar alguma coisa boa que eu tinha. Apesar que devemos superar a bondade. Quando a gente fala em bondade, gente, a gente ainda está estagnado no astral, mesmo que superior. É muito bom o sentimento nobre. Mas você deve ir além do sentimento nobre, além do astral, além do mental, racional, e entender por que você pensa e sente. Mesmo quando você bem pensa e bem sente. Então está tudo no seu lugar. Só que há uma grande multidão que vem para apagar e outra para consertar. E muitas vezes não precisa-se de palavras, apenas a presença. Tem gente que diz que gosta da minha presença, outros não gostam, me corrigem. Mas isso é tudo ego conversando com ego. Eu ainda tenho o meu ego, porque eu não poderia estar aqui sem um ego. Eu tenho que ter uma identidade, um corpo. Coisas a me fazer agir. Só que nisso de você, né, ter braços, ter mão, você não só vai impor essas mãos para a cura. Você também pode ferir. Esse é o problema da dualidade. Como acontece nesse penumbral? Eu vou dar exemplo de muitas vezes que eu tentei amparar, quando a lucidez toma, né, a sua posição, tentar amparar os irmãos que estão nesse céu da ilusão. Por que céu da ilusão? Porque lá é pior que o inferno. Porque o pior é você pensar que está num céu do que você realmente saber que está no inferno. Você achar que está vendo alguma coisa. Então, o mago negro lá, ele tem uma posição bem confortável. E a gente procura muito conforto aqui, né? Vamos dizer, os profissionais querem tanto conforto cobrando quanto aquele que quer sanar a sua dor. Então, é tudo dependência aqui. Mas tem uns seres mais espertalhões que eles, em vez deles andar com a ralé, eles andam com aqueles que estão iludidos, porque a ralé não está iludida, ela sabe da sua condição. É a abrição de olhos
100% no inferno. Mas é muito pior o penumbral, que é mais suave, que não tem toda aquela carga de sofrimento, em que as pessoas estão iludidas. A ilusão é pior do que a perdição. Porque a perdição ainda tu pode usar como, né, instrução. Então ali o que aparece, né, para você no penumbral, para você saber que você está nesse estado. Os magos negros, eles já sabem, eles são pessoas, são Hanasmus, eles são o bem e o mal, eles despertaram as duas partes. Então eles são seres perigosos. Eles, como eles sabem o que é bem, eles não estão totalmente perdidos no mal, eles sabem como manipular aqueles que buscam o dito do bem. Então eles criam telas, né, naquele ambiente cósmico, aquele suposto firmamento, em que aparecem como Jesus, como santos, e você acha que está, né? Pode acontecer com o cartomante, achar que está vendo as cartas cósmicas. Eles sabem fazer essas plasmações. Eles sabem também entrar dentro da mente daquele grupo que está no penumbral e ver o anseio religioso e ali se desdobrar como santos. E aparecem a certa altura, né? E você pensa, eu estou no céu. Só que para o claro evidente, aquele que desatou todos os nós da ilusão, ele vê que é um mago negro atrás daquela plasmação. A plasmação está ali em 2D na frente dele, escondendo o rabo dele. E o que acontece? Aí ele te atrai, venha para um céu superior, ele faz gestos e você entra onde? Você vai cair naquela tela para cima. Por que eles colocam em cima? Dentro, lendo da leitura da sua crença já antiga, familiar. Por isso que essas famílias reduzidas, que são um desastre kármico, um acidente kármico, não devem ser, né, o suprassumo de que você deve resolver então toda a humanidade, porque só existe uma família, a cósmica, todos os humanos e não só da Terra. Todo esse projeto é sua família. Esses das famílias reduzidas que também vão lá para esse penumbral, você se encontra e tudo mais, fica ainda a situação de apego. Só que para uma família reduzida é algo que deveria ser resoluto em não mais acontecer. Você acaba voltando de novo naquela família. Você não consegue se reintegrar à família cósmica além desses magos negros, além do penumbral. Aí nisso desses seres ter muita inteligência para o mal, como no crime organizado, seria bom se não fosse organizado, porque eles são muito inteligentes, né? Por que não existe a bondade organizada? Porque o bem foi mal educado em silenciar. Não faz ruído, não chama atenção. Mas enquanto estamos na polaridade bem e mal, essas coisas devem chamar atenção para um dia todo o silêncio ser imposto e a gente chegar na consciência. Depois que a gente fez a algazarra, passou pela experiência, aí vai entrar a questão kármica, você silencia, você aprendeu que não precisa de nada daquilo. Você não precisa ser bom ou mal, você precisa entender. Quem entende está com a verdade. Então, esses senhores, né, que também devem ser respeitados, porque eles fazem um trabalho, né, bem feito, né, é de si, né, convenhamos, os caras sabem fazer e tem esses caras aqui encarnados também, que te ilude, né, a promessa política, a promessa religiosa, agora a nova religião que é a terapêutica, mas é sempre inibindo comportamento e não resolvendo as intenções estão lá, e a gente vê descortinado isso, só que um psicólogo quebra a cabeça e ele não sabe onde é que tá essas coisas, então o que ele pode fazer, né, de imediato é passar para o colega psiquiatra, neurocientista e inibir o seu comportamento. É feito querendo resolver efeito. É como se tu desse veneno para quem está envenenado. Mas tudo bem, isso aí tudo vai ser desconstruído. É um exemplo que eu até eu dei nos grupos, né? Que digamos que você tem só um ângulo na sua propriedade em que aparece o sol. Aí vem a vizinha que mora na frente da sua propriedade, digamos que é a frente, e ela coloca um cobertor, ela bota roupas, ela bota panos de prato. Para que servem essas coisas? Simbolicamente, o cobertor, veja, ele está ali para inibir, é alguém que usa para inibir o frio. Então ela não passa pela situação do frio. A roupa é para tapar as suas vergonhas. O pano de prato é para higienizar, né, secar a sua louça, tirar manchas. Mas a louça vai voltar a ser
suja, porque você precisa consumir enquanto tem corpo físico. Você precisa passar pelo frio, você não vai ficar debaixo do edredom o tempo todo, você vai ter que acordar pela manhã uma hora ou outra para ir estudar ou trabalhar, porque senão esse corpo físico não subsiste. E as roupas, né, uma hora você vai se despir para ir tomar banho. Só que tem uma coisa dentro da questão kármica. A pessoa tem uma doença crônica. Ela toma banho, só limpa por fora. A doença continua ali, porque é uma experiência que ela vai passar. O banho seria o que esses facilitadores fazem com medicamentos e conselhos. E cobram muito caro. Então, o dízimo que a gente abandonou a ilusão da religião está sendo pago agora para os facilitadores. E aí já não tem mais a regra de 10%. Você pode estar dando tudo, deixando mais um processo kármico para trás, que é o quê? Deixar de alimentar-se, alimentar a sua prole, seus filhos, com um valor muito mais alto para dar para esses facilitadores, que também são apegados. O profissional é tão apegado na sua profissão quanto aquele que o busca. A gente quer conforto, e a gente quer pular esse penumbral que é o astral, ainda o astral médio, que temos o astral superior, que é muito bom, mas também deve ser superado, que é onde estão as cidades astrais dos espíritas. Mas o que que acontece que a gente não vai, pensem, se a partir de certa altura, certo nível da atmosfera, começam os astrais superiores, e a gente temos aqui a astronomia, por que que a gente já não está povoando outros planetas? Por que desastres como aconteceu com a Challenger, com a Columbia, e agora, muito mais recentemente, com a super tecnologia da SpaceX, do Elon Musk, a Starship explodiu nos ares. E esses dias, quase um voo tripulado com civis foi atingido por um meteoro que estava, por acaso, né, eventualmente entrando. Né, eles não avaliam isso? Avaliam com toda a precisão, mas quase aconteceu. Quase tivemos baixas humanas de novo. Por que que isso acontece? Porque exatamente ali está um nível em que não permite que a gente faça essas coisas. O penumbral, aí que são úteis esses magos negros, eles derrubam. Sim, como acontece quando aparece uma nave cósmica que ela é de outra graduação. Ela vem, ela pode derrubar um avião. Já aconteceu. E tem zonas, tipo, ali nas Antilhas, tipo o Triângulo das Bermudas, que tem o sentido disso. Não deve se passar ali porque ali tem alguma coisa. Tem uma barreira ali. Não deixam a gente levar a nossa poluição mental e emocional para ali, porque ali é um centro de consciência. Mesma coisa, chakra. Uma vez eu fui fazer quando ainda achava que hipnotismo era um favorecimento para a cura, eu fui colocar o dedo no umbigo de um paciente e ele me deu um soco. Sim, porque são zonas que não permitem. Dependendo das energias, elas são antagônicas e acontece um conflito energético. E nisso que eu abandonei, na suspeita de estar virando uma crença terapia, eu abandonei a terapia. Hoje, o que que eu faço? Eu deixo de ser mago negro, eu não manipulo, eu não iludo. Eu digo, eu não posso lhe ajudar. E você não está doente. Você está passando por um processo mórbido de moléstia, mas vai acabar, ou em vida ou em morte. Tudo passa. O que que a pessoa me responde? Ela diz: você está vivendo um filme mórbido. Como assim com a morte? Você quer que eu morra? Então as pessoas aqui estão realmente em baixíssima consciência. Você pode pegar, pintar, né, de rosa a verdade, eles ainda vão ver o vermelho atrás, né, dessa mistura do vermelho com branco. Né? Tudo é ofensivo. E isso é fomentado por esse plano de penumbral. Que, por exemplo, no umbral, as pessoas lá são decididas no mal. Por exemplo, não tem perdão. Vai lá e mate. Eles começam a colocar essa ideia na sua mente. Você que está aqui filtrado por um corpo físico, que nunca acessa os planos além dos astrais, além dos físicos. Já no penumbral, eles vão dizer: perdoe, seja bom, comportamento, modulação do comportamento de novo, e a sua intenção está ali. Você está com um rabão, né, energético para trás,
sem resolver, porque é o seguinte, as pessoas não olham para trás porque disseram, não dê as costas para o seu inimigo, então ela não olha para trás. O que que seu corpo astral está produzindo? E é tanta poluição quanto esses que já estão desencarnados. Mas voltando, por que que a gente não, né, tanta evolução tecnológica, a gente não já está com colônias em Marte e na Lua, que é nosso satélite aqui? Por quê? Esses seres são, vejam, contratados, são deixados, na verdade, para que derrube, exploda. Ah, mas teve baixas humanos, então a providência divina é injusta. Não é injusta, é que nós não estamos preparados, nós não podemos estragar, né? Sabe, é aquele ditado que diz: não entra no céu e não deixa entrar. Porque se a gente fazer isso, nós vamos criar mais apego e vamos, né, expandir não a nossa consciência, sim a nossa destruição, né, o nosso consumismo e acabar com esses orbes que estão sendo preparados para raças sutis. Então, esse tipo de coisa não acontece, essa infração de lei só acontece aqui, né? Que um camarada pode roubar uma nação toda, um psicopata, se ele bem se comportar, ele é solto, só bota uma tornozeleira e às vezes nem isso, né? Tem um monte de criminoso aí que nem tornozeleira, ele pode ir e vir para onde quiser. Só que todo tipo de hipnotismo é violação do livre-arbítrio e é crime grave e evolucional. Se você não vai pagar aqui, da mesma forma aqui, num tribunal, você vai pagar seus atos. Mas não vai pagar aqui a raiva que você tem ainda daquele que, né, você matou e ainda quer ir lá pegar a família dele. Por quê? Porque juiz não é clarividente. Senão ele te carceraria para sempre. E as doenças? Por que que AIDS, com todo esse processo, né, evolução da ciência, das descobertas, por que que a AIDS não foi resolvida? E o câncer? Porque tudo que está expandindo ao contrário, o que é o câncer, o simbolismo do câncer? É pessoa que estava por aí, em outras vidas ou nessa, só procriando, abusando do corpo dos outros. A AIDS é a mesma coisa, é abuso do seu próprio corpo, desrespeito quanto à sua sexualidade. Então não tem como, até nós resolver a intenção, resolver o efeito. O problema é que nenhum profissional apegado à sua própria profissão tem tutela para ir lá no efeito, porque ele sozinho não poderia fazer. Ele pode resolver o efeito, perdão, a causa dele estar passando por um efeito. Sim, pode resolver, mas nunca terceiros. Não posso esperar por um facilitador, ou um sacerdote, um religioso, um curandeiro me resolver, ou um terapeuta. O que essas pessoas podem fazer é me ensinar como eu fazer para mim. Mesma coisa a leitura das cartas. Você, quando está lendo carta, para quem que está viradas as cartas? Para você, não para o outro. Você deveria ensinar o outro a ler. Aí seria até, olha, nos últimos casos viável cobrar alguma coisa. Porque você está desempenhando uma, uma parcela do seu tempo ali, ocupado com o outro. Astrologia é a mesma coisa. Ensine o outro a ir no astral e ver se existe mesmo algum mapeamento, alguma conversão, alinhamento de astros na sua vida. A pessoa deve saber como isso acontece. Eu não posso esperar para o terceiro. O terceiro pode estar enganado com uma leitura dele. E é isso tudo é fomentado por esse céu ilusório, chamado espiritismo por penumbral. E mais acima, o que que temos? Né? Fora da calota terrestre. Como a gente vê o planeta Terra nessas supostas cidades flutuantes astrais? Que não é bem uma cidade, é um estado de consciência. São ilhas conscienciais, né, que aparecem ainda com certa morfolidade, certa forma física, porque está muito próximo do físico, ainda é o astral da forma, mesmo superior, como a gente vê o planeta Terra, da mesma forma que da Estação Espacial ISS, vemos o planeta Terra a certa distância, meio envolvido com ela e meio não. É como se você estivesse parcialmente vendo via satélite. As cidades astrais é assim também. Eles estão a certa altura,
e tem uma distância intransponível que por que está em cima? Para aquilo que está pesado não ter acesso. Por enquanto, até se preparar. Até é dito biblicamente, eles estão certos no cristianismo, quando qualquer alma sai do inferno, desde que se arrependa. E arrependimento tem que ser sincero. Daí entramos na intenção e não no comportamento. O camarada pode se comportar bem lá, fingir, né, como um mago negro, finge, e ele ainda ser mago negro. Ele vai ficar... O céu dele é até onde a consciência dele vai, ou inconsciência, ignorância. Então, se não conseguimos, né, porque com karma a gente não brinca. A gente pode negociar o nosso karma, não o karma da humanidade. Se a humanidade não merece, ela não pode ir para outros planetas, ela tem que ficar presa aqui mesmo, né? Deus não joga dados, né? Ah, esse sim, esse não. Não bota paninhos quentes, porque ele já deu tudo perfeito. Como um cara desse mereceria viver em outro planeta e escapar de uma possível cataclisma geral aqui, esse planeta ir pro saco? Porque eles não merecem. E por que que alguns conseguem? Quem são esses que estão lá agora na ISS? Aqueles, né, que foram até a Lua? Quem são esses? Conseguiram ir e voltar com segurança? São os próprios seres encarnados dessas cidades astrais. Eles podem estar ali, você não. Paz vivencial, então.